O que Deus tem pedido de você? Qual é o passo de fé que você precisa dar agora? Talvez o passo de fé seja bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem aí? Por aqui tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Vamos refletir um pouquinho na palavra? Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, blá, 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 tudo isso aí. Então ajuda a gente a crescer, se inscreve aí, compartilha nos seus contatos. Amém? Ontem nós estamos numa semana de jejum e oração na nossa igreja, buscando a face do Senhor com alguns alvos, alguns tópicos, nossas famílias, nosso país, nossa igreja. E ontem eu tirei o dia para fazer o meu jejum e logo cedo de manhã fui ali para o meu quarto consagrar o meu jejum, orar, ler um pouquinho da palavra e sentei na minha cama diante da janela do quarto e olhei assim para fora, estava tão lindo o céu, mas eu conseguia ver pouco, né? Porque a janela limitava, né? Me deu um quadrante ali. E eu até tirei uma foto dessa limitação que está aqui, ó. Por ela aqui desse lado, para você ver que ela estava enquadrada na janela. E eu quis ver um pouco mais daquela paisagem, daquele céu azul. Estava tão lindo ontem. E aí eu levantei da cama e dei um passo em direção à janela. E aí o que eu vi foi isso aqui, ó. Uma visão mais ampliada, maior, né? O meu ângulo de visão aumentou e aquilo que já estava bonito na primeira foto ficou simplesmente maravilhoso. Ainda que pela foto aqui não dê para ter a ideia, né? Porque quando eu pus a cabeça para fora da janela eu vejo tudo. A foto ela pega só um pedaço. Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês. Naquele momento, quando eu dei aquele passo além para enxergar mais, o Espírito Santo falou assim ao meu coração: às vezes um passo apenas amplia o seu horizonte. E aí ele falou mais ainda: às vezes é necessário somente um passo para mudar tudo. Uau! Sabe, eu fiquei pensando naquilo porque existe algo na minha vida nesse momento que requer um passo. E tem horas na vida que Deus não pede para a gente um salto, uma corrida, sabe? Ele não pede um plano completo para os próximos 5, 10 anos, não. Ele pede apenas um passo. E esse um passo da nossa vida, ele tem o poder de mudar tudo. Mudar situações, mudar sentenças. Ó, nossas amigas aqui já chegaram. Já vi vocês. Bom dia, bom dia. A nossa tendência é querer ver o caminho todo para a gente sair do lugar. Mas a fé bíblica, ela não funciona dessa forma. É algo do tipo assim, quando Deus diz para a gente: olha, dê o passo que eu ponho o chão. Uau! Dê o passo que eu coloco o chão. 2 Coríntios 5:7 diz que nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. A Bíblia diz em Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Repare que lâmpada
para os pés ilumina somente os pés, não o horizonte. Ela mostra apenas um passo. Ela mostra apenas aquilo que nós precisamos ver naquele momento. E talvez a gente pergunte assim, ora, por que Deus não mostra o plano todo? Talvez porque se ele mostrar o plano todo, a gente confia no plano e não nele. E mostrar o plano todo não requer de mim fé. E pensando nessa ótica, não faltam para nós exemplos na Bíblia de homens que precisaram dar o passo de fé, sem ver o plano todo. Quer um exemplo? Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Deus estava pedindo para Abraão sair. Essa era a ordem. Sai. Tá, Senhor, mas sai para onde? Sai. Assim que você sair, eu vou te mostrar. Sai que eu mostro. Não antes. Exige fé ou não? No livro de Êxodo, o povo diante do Mar Vermelho, cercados por Faraó e seu exército, e Deus fala o que para Moisés? Diante daquela situação de não ter mais saída, diante deles o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó, prontinho para matar todos eles. Qual é a ordem do Senhor? Diga ao povo que marche. Assim que começar a marchar, eu mostro o que eu vou fazer. Que dizer de Noé? Deus manda ele construir uma arca, porque ia inundar a terra com chuva. E naquela época, Noé nem sabia o que era chuva, não tinha chovido ainda. O que Noé faz? Ele obedece e constrói a arca. Ainda com Abraão, Deus pede o filho, o único filho dele, em sacrifício, Isaque, sem saber o que viria pela frente. Abraão simplesmente vai, obedece e vai. Outro exemplo, Pedro andando sobre as águas. Jesus vira para Pedro e fala: vem. E Pedro tem que dar um passo de fé, colocar o pé na água para viver o milagre, não antes. E avaliando essas situações, eu aprendo algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendo é que o milagre acontece não a partir de uma explicação, mas a partir de uma obediência. Segunda coisa que eu aprendo, a fé que agrada a Deus não é apenas a que confessa, e sim a que responde. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Se eu digo que eu tenho fé, eu preciso mostrar, através das minhas obras, que eu tenho fé. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento, meu irmão, minha irmã, qual é o passo de fé que Deus está esperando de você nesse momento? Existe algo que Ele está pedindo e você precisa confiar e obedecer? Sabe, o exemplo da janela que eu dei no começo não foi apenas educativo. O Espírito Santo não estava simplesmente me dando uma liçãozinha. Não, ele estava fazendo um chamado. Porque existe um passo de fé que eu preciso dar nesse momento da minha vida. E eu darei. E eu darei. Ah, mas me mostra antes, me confirma. É lícito a gente pensar dessa forma.
Mas às vezes Deus pede o passo. Ele não revela o plano. Sabe, às vezes o plano revelado de Deus é: passemos para outra margem. Lembra? A ocasião em que Jesus pede para os discípulos entrarem no barco para eles passarem para outra margem. Ele não revela como que vai ser a viagem. Talvez se ele revelasse, ninguém entrava. Mas a ordem é: passemos para outra margem. Entrem no barco, me obedeçam. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não vêm. Isso é fé. Isso é a fé que agrada a Deus. O que Deus tem pedido de você? Qual é o passo de fé que você precisa dar agora? Talvez o passo de fé seja perdoar alguém antes de sentir vontade. Ó, difícil, né? Obedecer antes de entender. Servir mesmo sem ser reconhecido. Abandonar uma posição segura e confiar naquilo que Deus está pedindo para nós. Não espere sentir segurança. Simplesmente obedeça e dê o seu passo de fé. Salmo 37, 23, o Senhor firma os passos do homem bom. Deus não vai te pedir um passo de fé e te largar no vazio, no abismo, no precipício. Não, não vai nunca. Não é da natureza dele fazer isso. Às vezes o que ele quer de nós é apenas um movimento. Sabe, não é o tamanho do passo que impressiona Deus, mas a direção desse passo. Geralmente, para a gente sair da estagnação e viver o novo de Deus, um passo de fé somente é suficiente. Então, meu desafio para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã é: não espere o caminho inteiro aparecer, apenas dê o passo. O próximo chão vai se revelar a partir do momento que você, em obediência, der o passo. Pensa nisso. Pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o passo que o Senhor quer que eu dê nesse momento? Mesmo sem enxergar o todo. Qual é a minha atitude de fé que vai agradar o teu coração e vai fazer o Senhor colocar o chão no meu próximo passo? Pensa nisso e avance. Que o Senhor te abençoe.